Escola Bíblica Dominical, fonte de aprendizado do Departamento de Ensino Bíblico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina, estado do Paraná. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos os alunos, os professores, os superintendentes da Escola Dominical, sobre a família dos salvos. Que a graça de Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida em todo o tempo. Nós estaremos hoje estudando mais uma das nossas lições, a lição de número 10 de nosso primeiro trimestre, que vai ser estudada no dia 10 de março, cujo título é A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. Domingo passado nós estudamos o batismo nas águas, a primeira ordenança da Igreja. Batismo, a primeira ordenança da Igreja. Hoje nós estaremos estudando então a Ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. O nosso textuário nos diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A verdade prática nos diz que a Ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado, com o Senhor ressurreto. A nossa leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 17 ao 34. Diz assim a palavra de Deus, o versículo 17. Nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer ou para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Versículo 25, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus amados irmãos, quando vos ajuntais para comer, e esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter conosco. Então, meus queridos irmãos, este texto que nós acabamos de ler é o texto que costumeiramente nós lemos todos os meses na Igreja do Senhor, no momento da celebração da ceia. É um texto bem conhecido, que a Igreja do Senhor, muita gente sabe de cor, e que bênção que estão se familiarizando a cada dia mais com a palavra de Deus. Vamos então para a nossa introdução, que nessa oportunidade estaremos falando a respeito da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é outra importante ordenança. Ela é uma prática da Igreja de Cristo. É um rito que foi instituído pelo próprio Senhor Jesus. E esse rito perpassou toda a Igreja até a atualidade. Ao longo dos séculos, esta celebração também tem sido uma identidade da Igreja.
Nessa lição procuraremos compreender o propósito bem como a forma da ceia do Senhor de acordo com a Bíblia. Por isso, faremos uma exposição da doutrina bíblica da ceia do Senhor e também consideraremos suas implicações históricas. Veremos aí. Assim como o batismo em água, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Veja bem que o batismo em água, Jesus foi o próprio exemplo. Ele desceu as águas. E depois ele celebrou a ceia, logo após a Páscoa, ele celebrou a ceia junto com os seus discípulos, né? Então, a ceia é uma ordenança dada à igreja pelo próprio Jesus Cristo, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas, mais relevantes. Como cristãos que somos, podemos contemplar a ceia do Senhor sob 3 perspectivas. Primeira, um olhar para trás, quando contemplamos Cristo entregando-se em sacrifício vicário, em sacrifício substitutivo na cruz do Calvário. Segundo, um olhar para o presente. Se olharmos para o presente, quando vemos a nossa real condição diante de Deus e como fomos alcançados pela graça de Deus. Um olhar para o futuro, quando mantemos a nossa expectativa e esperança na vinda de Cristo. Então, ela tem essas 3 perspectivas. Partindo desse princípio, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo, com expectativa, lembrando do nosso passado, quando estávamos distantes de Deus. Mas lá no Calvário, Cristo se entregou por nós. Se olharmos para trás, quando contemplamos Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz, um olhar para o presente, quando vemos a nossa real condição, o nosso estado de miserabilidade diante de Deus e como fomos alcançados pela graça infinita do Senhor. Um olhar para o futuro, quando mantemos a nossa expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo, nos lembrando da sua morte e ressurreição, através da qual Ele nos libertou do jugo do pecado. Devemos também olhar para o futuro, alimentando a nossa esperança. Que esperança é essa? A esperança da volta de Jesus. Nós cantamos o coro do hino 300 que diz: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Né? A nossa esperança é a vinda de Cristo, da sua volta, né? Para arrebatar os salvos pelo seu sangue e na sua vinda em glória para julgar os homens, as nações, o mundo e vencer o anticristo e os seus confederados. Essa é a nossa esperança. Bom, vamos para a nossa primeira parte, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Vamos ver. Nós veremos isso na tradição cristã, depois veremos isso na tradição histórica, né? E depois veremos isso também na posição pentecostal. O primeiro vai ser aí na tradição romana. Então nós temos 3 subpontos: na tradição romana, na tradição protestante e na posição pentecostal. Vamos então para o primeiro subponto, na tradição romana. A doutrina romanista crê e ensina a transubstanciação, onde eles acreditam que, de forma literal, as expressões de Jesus, quando diz: isto é o meu corpo, lá em Lucas 22:19, isto é o meu sangue, em Lucas 22:20, quer dizer, segundo eles, que os elementos da ceia são transformados na carne e no sangue de Cristo. Por isso, o termo transubstanciação. Eles querem dizer que a substância da ceia, tanto o pão quanto o vinho, são transformados na carne e no sangue de Jesus. Isso não pode ser interpretado de forma literal. Primeiramente, porque no momento da ceia, quando Jesus celebrou a ceia, ele ainda não tinha sido morto, ele não tinha sido crucificado. Ele ainda estava presente, celebrando a Páscoa e a ceia de forma presencial, porém figurada. Ele estava presente, mas celebrando a ceia de forma figurada. Como nós podemos compreender isto? De forma literal? Não. Se compreendermos isso de forma literal, é no mínimo ilógico. É irreal, ilógico, porque Jesus sempre dizia, veja bem o que ele dizia: eu sou a porta, eu sou o caminho.
né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então quer dizer que quando Jesus dizia que ele era a porta, João 10:9, ele estava se transformando numa porta? Claro que não. Evidentemente que não. Ele não se referia a uma porta literal. Isto é inconcebível, era no sentido figurado. Agora vamos no segundo subponto aí, na tradição protestante. A tradição luterana, ela nega que os elementos da ceia se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Todavia, eles afirmam que o corpo físico de Cristo está presente no pão e no vinho. Quer dizer, fala a mesma coisa com outras palavras. Este entendimento luterano é chamado de consubstanciação, que é a mesma coisa da transubstanciação. Os romanistas afirmam que os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de forma literal. Os luteranos afirmam que o corpo físico de Jesus está presente nos elementos da ceia. Então, estão falando com palavras diferentes, mas falando a mesma coisa. A posição pentecostal, vamos ver agora, essa é a nossa posição. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo e no sangue de Jesus. Nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Entendemos que o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Simbolizar é uma coisa, agora estar presente em é outra coisa. Então, nós não afirmamos que a tradição pentecostal, ela entende que o vinho não se converte, o pão e o vinho não se converte fisicamente no corpo e no sangue de Jesus. Nem tampouco afirmamos que Jesus está presente fisicamente neles. Entendemos que pão e vinho, o pão e o vinho, simbolizam, é uma simbologia do corpo de Cristo e do seu sangue derramado lá no Calvário. Contudo, nós entendemos que Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Nós devemos entender isso, que espiritualmente Jesus se faz presente nos símbolos da ceia. Mateus 18:20. Também enfatizamos o aspecto memorial na celebração da ceia do Senhor. É o aspecto de lembrarmos da sua morte e da sua ressurreição. Assim sendo, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. A ceia é para quem está preparado e não é para prepará-lo. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Vamos à segunda parte, o propósito da ceia do Senhor. Primeiro subponto fala sobre celebrar a expiação de Cristo. Segundo as instruções paulinas, a ceia do Senhor tem um propósito de celebração muito especial. Anunciar a morte do Senhor até que venha. Este é o maior propósito, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha nos buscar. É o que nos diz o versículo 26 do capítulo 11. Assim sendo, quando nos reunimos à mesa do Senhor, a ceia aponta para o Calvário, onde ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Hebreus 2, 14 e 15. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, nós fomos justificados e reconciliados com Deus, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 21. Reiteramos, na ceia do Senhor, celebramos a vitória de Cristo, que também é a nossa vitória. Apocalipse 12, versículo 11. O segundo subponto vai nos falar sobre proclamar a segunda vinda de Cristo, 1 Coríntios 11 e 26. Na celebração da ceia do Senhor, há um sentido escatológico, pois ela aponta para o arrependimento. Aponta para o arrependimento que fizemos dos nossos pecados. E por isso que nos rendemos a Cristo, confessamos Ele como o Senhor e agora essa ceia aponta para o arrebatamento da igreja, para a sua segunda vinda. Então, na celebração da ceia há um sentido escatológico, pois aponta para o arrebatamento da igreja e para a sua segunda vinda. A cada vez que participamos da ceia, lembramos da sua morte e a sua ressurreição e renovamos a nossa bendita esperança da volta do Senhor até que Ele venha nos buscar. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado,
quando contempla a vitória de Jesus sobre a cruz, mas também mantém o seu olhar no futuro, esperando e manifestando os seus anseios por sua segunda vinda. Oh, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ao contemplar pelos olhos da fé o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nesta terra, que aqui não é a sua pátria. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. A nossa cidade não é aqui, a nossa cidade é no céu. E assim vamos alimentando a bendita esperança da volta de Jesus, né? Vamos ao terceiro subponto, celebrar a comunhão cristã. Ao escrever a primeira carta aos Coríntios, Paulo percebia que a comunhão entre eles não estava correta, pois entre os coríntios havia muita divisão. Porque a respeito de vós, ele escreve lá no capítulo 1, versículo 11 da primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios 1 e 11, ele diz assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Então Paulo tomou conhecimento, através da família de Cloé, que entre os coríntios havia muita contenda, muita dissensão, muita irreverência. Isto acontecia frequentemente entre eles, inclusive na celebração da ceia do Senhor, e Paulo os reprovava por essa atitude. Veja o que ele escreve no capítulo 11, versículo 17 e 18, que lemos na nossa leitura bíblica em classe. Ele diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Ele estava dizendo, eu ouço que há dissensões, que há discrepâncias nas vossas maneiras de interpretar as coisas, que há litígio entre vós. E Paulo reprovava eles por essas atitudes. Percebam que o clima fraterno e de comunhão deixara de existir, não estava existindo entre eles. Já em Jerusalém era diferente. Olha o que diz Atos 2, 42 e 43. Os crentes da igreja primitiva, lá em Jerusalém, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor. O apóstolo João assim se expressa: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Observe que quando eles se reuniam para a ceia, uns esperavam pelos outros, outros não esperavam. Quando há litígio, quando há espírito de divisão, de intrigas, dissensões entre os crentes, a ceia, que deveria ser um momento de comunhão, ela perde o seu sentido. O seu real sentido fica desvirtuado. Essa palavra é bem atual. Pode e deve ser aplicada a nós nesses últimos tempos. Como é que está a nossa comunhão uns com os outros? Estamos tendo comunhão com os nossos semelhantes? A nossa vida, eu costumo dizer sempre que a nossa vida é como uma construção, como uma edificação. Se o piso estiver no nível, colocar o esquadro no piso, a parede, se estiver no esquadro, vai dar certinho. Mas se estiver fora, a parede fora do prumo, ela vai estar fora do esquadro, ela vai estar fora do nível. Então isso quer dizer que para nós termos uma comunhão com Deus, nós temos que ter comunhão uns com os outros. Então por isso que eu digo que esta palavra é bem atual, pode e deve ser aplicada a nós nesses últimos tempos. Para nós, a ceia nos faz olhar no tempo presente, os dias que estamos vivendo, que são tempos trabalhosos, né? Então, por isso que devemos tomar cuidado. Os tempos que estamos vivendo são tempos trabalhosos. Terceira parte, o modo de celebração da ceia do Senhor. Agora nós veremos isto, essa terceira parte vai falar sobre o modo da celebração. Temos também 3 subpontos. O que é participar indignamente? Nós veremos o segundo subponto, uma celebração reverente, e no terceiro subponto, uma celebração festiva. Então, vamos lá. O que é participar indignamente? Nós veremos isso de forma detalhada. A Bíblia de Estudo Pentecostal nos ensina que comer
e beber indignamente a ceia do Senhor é participar da mesa do Senhor com um espírito indiferente, com um espírito egocêntrico, pensando em si mesmo, um espírito irreverente, sem qualquer intenção ou desejo de abandonar os pecados conhecidos, os pecados cometidos, e de aceitar o concerto da graça com todas as suas promessas e deveres. Então, isto aí é participar da ceia indignamente, participar da mesa do Senhor com um espírito indiferente, com um espírito egocêntrico, com um espírito irreverente, sem qualquer intenção ou desejo de abandonar os pecados cometidos e de aceitar o concerto da graça com todas as suas promessas e os seus deveres, porque toda promessa tem um dever a ser cumprido para que recebamos esta promessa, e o dever é sermos fiéis ao Senhor. Quem participa assim de forma indigna peca terrivelmente contra o Senhor, é culpado de crucificar de novo a Cristo e tornar-se imediatamente sujeito ao juízo divino. Então, ser culpado do corpo e do sangue do Senhor significa ser responsável pela sua morte espiritual. Quando Paulo relata que eles comiam desordenadamente, sem esperar uns pelos outros, quando uns comiam mais que os outros e de maneira irreverente quando se embriagavam, versículo 18, versículo 21 e 22 do capítulo 11, com isso ele estava reprovando a forma indigna de comer a ceia do Senhor. Então, quando ele relata que eles comiam desordenadamente, sem esperar uns pelos outros, ele estava reprovando a atitude deles. Tinha outros que se embriagavam, bebia demais. Então, isto estava fora dos parâmetros dos ensinamentos paulinos. Por isso que ele chamava a atenção deles. Vamos para o segundo subponto. Uma celebração reverente. Agora é a celebração que deveria ser praticada por todos os crentes. Ao participarmos da ceia do Senhor, devemos entender e compreender que não somos dignos de participar da mesa, né? Não somos dignos de participar da mesa do Senhor pelos nossos próprios méritos. Nós, se fazemos assim, é por causa da graça de Deus que nos torna dignos. Nós somos indignos, mas Ele, em Cristo, na morte expiatória, na morte substitutiva de Cristo, quando Ele morreu em nosso lugar, Ele nos tornou digno de participar. E isto chama-se graça. Graça é um favor imerecido. Há uma diferença entre graça e misericórdia. Graça é receber aquilo que não merecemos, e misericórdia é não receber aquilo que merecemos. Quer dizer, merecíamos o inferno, a morte, mas Ele nos deu o céu, a vida eterna. A graça, nós não merecíamos ser participantes da mesa do Senhor, mas Ele, pela sua graça, Ele nos deu esse privilégio de ser participante da mesa do Senhor. Todavia, não devemos ser tentados a imaginar que pelo fato de sermos pecadores alcançados pela graça redentora de Cristo, nós podemos participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Não. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia traz sobre nós o juízo divino, o que dizer então de quem participa com pecados não confessados? Pecados não confessados atrai juízo divino, atrai a ira de Deus. Então tenhamos cuidado. Vamos para o terceiro e último subponto, a celebração festiva. É assim que deve ser. A ceia do Senhor deve acontecer de modo reverente e ao mesmo tempo festivo. Na ceia do Senhor, talvez possamos sugerir um tríplice sentido de lembrança: passado, presente e futuro. Quando participamos dela, nos reportando ao passado, nos lembramos que há mais de 2000 anos atrás, Cristo, o Cordeiro Pascal, se entregou por nós como oferta voluntária. Assim participamos dela, relembrando a sua morte e a sua ressurreição. Quando nos reportamos ao presente, nós vemos o nosso estado de miserabilidade, que sem a graça salvadora de Cristo estaríamos indignos de nos sentar à mesa do Senhor. Temos ainda no presente o privilégio de ter um convívio diário com Jesus, Ele que mora em nosso coração. E nós temos ainda o privilégio de assentarmos
com ele à sua mesa, mas podemos participar dela nos reportando também ao futuro, tendo a certeza de que a comunhão da qual participamos agora não é o ponto final. Não é o ponto final. Temos a viva esperança de que quando Cristo vier e nos levar, sentaremos com ele à mesa e lá será uma festa inimaginável. A Bíblia nos diz, lá em Paulo escreve isso aos Coríntios na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Que maravilha! Nós temos coisas surpreendentes que nos esperam lá na eternidade. Ao participarmos dela, antecipamos a alegria pela sua segunda vinda e pela reunião da igreja com ele por toda a eternidade. Bom, meus queridos, estamos chegando à nossa conclusão, ao término da nossa ministração, nesta oportunidade. E nessa lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e o propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que de forma mágica concede graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem comunhão. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça infinita de Deus que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. É necessário pensarmos, agirmos dessa forma. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou de qualquer maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Que Deus nos ajude a termos a cada dia uma comunhão mais estreita uns com os outros e uma comunhão mais estreita com Ele, o Senhor, para que possamos participar da ceia do Senhor dignamente. Quero te lembrar mais uma vez de uma coisa. Lembre-se, Jesus breve voltará. Prepare-se, vigie, porque a palavra de Deus está se cumprindo a cada dia. E a cada instante que lemos a palavra de Deus, nós percebemos que estamos aguardando a iminente volta de Jesus. A qualquer momento ele virá. Que Deus em Cristo te abençoe. Um forte abraço e até a próxima aula. Quantos? 27 também. Foi, né? Mais ou menos não. Tá bom.